Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou falar um pouquinho de um assunto que eu pude ter o prazer de trabalhar no doutorado lá na Unesp em Araçatuba, no laboratório de epigenômica, que é microRNAs. Então o que são microRNAs? MicroRNAs pertencem a uma classe de RNAs que a gente chama de RNAs não codificantes. Que classe é essa? Essa classe inclui RNAs de tamanhos pequenos, intermediários e até longos. Qual é a função? Controle epigenético. O que é controle epigenético? Regulação da expressão gênica, basicamente. Então existem vários tipos de RNAs. Os mais conhecidos são aqueles que a gente vê no ensino médio: RNA mensageiro, ribossômico e o transportador. Só que tem dezenas de tipos de microRNAs, como por exemplo piRNAs. Ele é bem desconhecido. Qual é a função do piRNAs? Controle de elemento transponível e direcionamento do processo de metilação do DNA, então nesses elementos transponíveis. Long non-coding RNAs, RNAs não codificantes longos, principalmente controle epigenético, podendo silenciar um cromossomo inteiro. No caso, um long non-coding RNA é bem conhecido, responsável pela inativação do cromossomo X nas mulheres. E tem os microRNAs, que é o que eu vou falar para vocês, que são pequenos RNAs que realizam regulação pós-transcricional de genes. Então, pessoal, não se assustem com as figuras, com essa figura aí. Se vocês me permitirem, eu vou explicar, como que funciona a produção desse microRNA no nosso corpo. Então, antes eu quero falar aqui, basicamente, esses microRNAs são pequenos RNAs não codificadores de 20 a 22 nucleotídeos, ou seja, são bem pequenos. A função dele é regulação pós-transcricional de RNAs codificadores. O que são RNAs codificadores? Aqueles que codificam para proteínas, principalmente. E hoje na natureza está descrito mais de 35 mil tipos de microRNA, sequências de microRNAs diferentes, maduros em 223 espécies. Ou seja, isso é muito interessante, pessoal. O microRNA, ele é uma molécula que basicamente só bactérias não têm microRNAs. Fungos, protistas, animais e plantas têm microRNAs. Então é um processo de regulação gênica bem conservado pela evolução na natureza. Tanto plantas e animais têm. Tudo que eu vou falar é mais basicamente voltado para animal. Planta tem algumas diferenças, mas também utilizam esse mecanismo de regulação. Bom, vamos lá aqui então. Da onde surge esse microRNA? De onde ele vem? Vamos pensar no nosso corpo, nas nossas células. Aqui na imagem a gente tem um citoplasma dentro da célula e o núcleo, uma célula eucariótica. Bom, da onde vem esse microRNA? Esse microRNA é um gene, ele vem do DNA. Quem é que transcreve esse microRNA? A polimerase 2. Então, a polimerase 2 é a responsável pela produção de microRNAs. Da onde ele vem? Ele pode vir de uma sequência complementar a um gene que codifica a proteína, ou então de uma sequência intrônica, que não codifica para a proteína, mas pode ter informação lá para ser transcrito um microRNA. O pessoal não sabe o que é intron, pesquisa o que é intron, que é bem importante. Então, vamos lá, polimerase 2 transcreve um microRNA bem pequenininho, linear, mas como ele tem complementaridade em grande parte dele, ele se liga nele mesmo, ele tendo esse formato que a gente chama de hairpin, que é o formato de grampo de cabelo, onde tem essa caudinha aqui, essa parte que redonda, que a gente chama de loop, ele se complementa aqui, essa região complementar. Então, esse microRNA primeiramente transcrito é chamado de microRNA, primer microRNA. Então, esse microRNA vão atuar duas endonucleases bem importantes, que é a DROCHA e a DGCR8. O que vão fazer essas enzimas? Cortar esse microRNA,
para ele sair mais facilmente do núcleo, né? Se a gente pensar que o núcleo tem uma membrana com pequenos poros, mas existem classes de microRNAs que não passam por esse processo, né, de clivagem aqui, e vão direto então executar sua função em alguns tecidos, atuam então de forma diferente. Então a Drosha e a DGCR8 cliva, né, essas caudas aqui do microRNA, produzindo então o pré-microRNA, que a gente chama de precursor. Aí vem uma outra proteína chamada Exportin 5, que retira o pré-microRNA do núcleo para o citoplasma. Então a gente tem esse pré-microRNA aqui no citoplasma. E pode ver, eu não falei aqui, eu até esqueci, que ele tem sequências bases complementares entre si. Mas entre as fitas aqui, entre os braços ou caudas, há partes que não são complementares. Por isso esses loopzinhos aqui, né, que não são complementares entre si. Bom, voltando aqui no pré-microRNA, ele encontra uma enzima chamada Dicer. O que a Dicer faz? Cliva esse loop aqui, deixando só um microRNA duplex, ou seja, um microRNA de dupla fita. Esse microRNA de dupla fita vai encontrar um conjunto de proteína que a gente chama de complexo RISC ou Mi-RISC. E esse complexo de proteínas, e aí que está uma dúvida na ciência, ainda ninguém conseguiu evidenciar, esclarecer muito bem, porque somente uma das fitas aqui são selecionadas para regular um gene-alvo. Então não se sabe por que seleciona, a gente chama que essas linhas aqui, por exemplo, é 5' e a 3', essa fita sentido 5', essa 3', e geralmente uma delas, geralmente é a 5', que é selecionada para então chegar no alvo e poder regular esse gene. Não se sabe como que é feita essa escolha. Então esse complexo Mi-RISC guia essa fita única, fita simples de microRNA, né, até um gene-alvo. Onde é que está o gene-alvo? Aqui. Esse RNA mensageiro aqui, essa cauda poli-A. Então o Mi-RISC guia essa fita aqui que vai se localizar fisicamente em cima, vai se ligar através de complementaridade das bases em cima desse RNA, inibindo ou então inclusive podendo degradar, quebrar esse RNA mensageiro. É importante dizer que um microRNA pode ter centenas de alvos, né? Então pode ter mais de 100, 200 alvos. Então um microRNA pode regular muitos genes durante esse processo. Bom pessoal, aqui só para lembrar para vocês que o DNA, aquela molécula que nunca sai do núcleo, ali onde a gente tem toda a informação. Esse DNA é transcrito em RNA. Esse RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma para então ser traduzido em proteína, ter a produção de proteína. A função dos microRNAs nada mais é que impedir, em última escala, né, que esses RNAs então produzam a proteína, e que a gente chama de regulação pós-transcricional, porque os RNAs já foram transcritos e os microRNAs atuam então nesses transcritos aqui, certo? Basicamente, a homologia, a conservação desses microRNAs entre espécies é muito grande. Então aqui a gente tem um gene COX-2 para humanos, chimpanzés, macaco rhesus, camundongo e rato. A sequência desse gene é bem conhecida, com algumas bases que modificam aqui. Mas olha aqui, o microRNA 101, geralmente ele regula a mesma sequência do gene para todas essas espécies aqui. O 1199 também. Ou seja, a função de regulação do alvo é bem conservada entre diferentes espécies, né? Isso é muito interessante, nos levando a pensar que é um mecanismo de regulação bem antigo, né, inventado pela natureza, pela evolução. Eles podem atuar no processo de apoptose. O que é apoptose? Morte celular programada. Onde a gente vai utilizar a apoptose? Principalmente em câncer, estudar apoptose em câncer, estudar apoptose em inflamação, em doenças infecciosas, ou seja, microRNA regulam genes que estão envolvidos nesse processo aqui, que a gente chama de vias.
microRNA regula essas vias de apoptose, né? MicroRNA é bem descrito em células do sangue, células embrionárias, secreção de insulina, né? Em genes reguladores, né, de epigenética, desenvolvimento embrionário, diferenciação celular, isso é muito importante. Então hoje a gente sabe que a gente tem um monte de tipo diferente de célula, porque ela tem diferentes genes ativos que são regulados por microRNAs. Proliferação celular, metabolismo de gordura, câncer. MicroRNAs é muito estudado, pesadamente estudado em câncer. Por quê? Se vocês pensarem, se vocês tiverem originalidade, tu pode utilizar o microRNA para controlar um gene. Se a pessoa que tem câncer tem uma modificação no gene, o aumento da expressão desse gene, eu posso utilizar um microRNA para baixar a expressão daquele gene, ou seja, ele regula, baixa a expressão do gene, eu tenho uma terapia gênica, eu tenho um fármaco, eu posso produzir microRNA para regular os meus genes. E é muito interessante. Pessoal, eu coloquei aqui microRNA no PubMed, que é um dos melhores bases de pesquisa de artigos científicos que tem. Então, pesquisa artigos sempre no PubMed. Coloquei a palavrinha aqui, microRNA. Tem mais de 69 mil artigos. No meu caso, no meu doutorado, eu pesquisei a regulação de microRNAs na doença infecciosa leptospirose. Então, eu verifiquei se a infecção por leptospira altera a expressão de microRNAs. E aí, se a gente pode utilizar essas microRNAs em genes que são importantes para a inflamação, né, para a infecção da doença. Então, basicamente foi essa minha área de estudo. E quantos microRNAs tem? O site mais conhecido de microRNA é esse aqui, Mirbase, e a última base de dados que ele lançou foi aqui, ó, 48.885 microRNAs maduros, né, descritos em mais de 270 espécies, né? Então, de sequências, tanto precursores quanto maduro, mais de 38 mil. Então, é muito microRNA mesmo. Espero ter abordado esse assunto de uma forma legal, uma forma fácil. É um assunto um pouco complexo. Ele tá microRNA. Há uma discussão ainda se ele é um mecanismo epigenético ou não, porque ele não tem como ser herdado mitoticamente, né? Ele é influenciado pelo meio ambiente, mas que determina o microRNA ser expresso, né? Então, é uma polimerase, ele vem de um processo de transcrição, ele vem de uma biogênese, ele vem de uma via de produção, né, que ela pode ser alterada pelo ambiente, mas eu não sei se essa via pode ser herdada ou não. Então, há uma discussão se microRNA está dentro da epigenética, e a gente geralmente não vê o microRNA dentro da epigenética. A gente fala de epigenética, fala muito de modificação de histonas e metilação, né? Mas microRNA nem tanto, mas ele até então ele está assim, é um dos mecanismos então, de controle epigenético. Bom, isso aí. Espero que vocês tenham gostado.